Olá, amigos e amigas. Meu nome é Edmundo, trabalho com o CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, e ajudo na contribuição na Escola Diocesana de Teologia para Leigos. Hoje vou falar um pouco sobre o Evangelho de João, a boa notícia segundo a comunidade de João. Nós vamos fazer um raio-x da vida das comunidades joaninas. Logo no início do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, vai dizer para nós: no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Esta luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram apagá-la. Então nós vamos ler, meditar, refletir o Evangelho de João. E basta começar a ler para perceber que o Evangelho de João é diferente dos outros três: Marcos, Mateus e Lucas, que nós chamamos de sinóticos. É que os sinóticos tiram uma fotografia de Jesus. No quarto evangelho, nós não temos fotografia de Jesus, mas sim um raio-x, tanto de Jesus, da sua mensagem, da sua prática, como dos seus seguidores e seguidoras, das suas comunidades, da sociedade e do mundo. Então, lá no Evangelho de Mateus, no início, diz que é igual à origem. Pega a origem de toda a geração, desde Abraão até Jesus. E aí entra os pais, as mães, os avós, os bisavós. O Evangelho de Marcos, ele faz uma apresentação de Jesus. Então ele retoma o profeta Isaías e faz uma explanação sobre o batismo de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele vai falar da pessoa e a missão de Jesus. Então, todo o seu início ele fala da pessoa e da missão de Jesus. E o Evangelho de João é igual à divindade. Porque o Evangelho de João diz: ele é a palavra, que é igual vida, e que é igual luz. Então, nós podemos perceber aí a diferença entre esses evangelhos. Então, numa breve introdução, nós oferecemos aí algumas informações sobre a época em que surgiu o Evangelho de João, sobre o seu autor, sobre o longo processo da sua composição e também sobre a estrutura do livro do Evangelho de João. Além disso, nós podemos oferecer 3 ganchos que mostram a ligação do Evangelho de João com os problemas de hoje. Então, o primeiro gancho: a época em que foi escrito o Evangelho segundo João. Então, havia aí a caminhada das comunidades e aí aparece o surgimento do Evangelho. E essa caminhada ela foi distribuída em 3 etapas. A primeira etapa é uma tradição oral em torno do discípulo amado. Segunda etapa, o conflito com a autoridade dos judeus provoca uma releitura das palavras de Jesus. E a terceira etapa, os primeiros rascunhos começam a circular nas comunidades. Então, em que época que foi escrito o Evangelho de João? Vamos fazer aqui uma breve reflexão para que vocês possam entender. Jesus morreu em torno do ano 30. Apesar de saber escrever, ele não deixou nada escrito. Está no capítulo 8 de João, versículo 8. Os evangelhos trazem a vida, as palavras, os gestos de Jesus e foram surgindo aos poucos ao longo da caminhada aí das diferentes comunidades. A comunidade de Mateus era uma, a comunidade de Marcos outra, de Lucas outra, e a comunidade joanina era uma outra. Um deles é este Evangelho de João, do qual nós estamos falando, também chamado o Evangelho do Discípulo Amado, que deve ter ficado pronto por volta do ano 100. Então, entre a ressurreição de Jesus e a confecção definitiva deste Evangelho, passaram-se mais ou menos 70 anos. É muito tempo. Se é muito tempo já nos dias de hoje, imagina naquela época.
Ao longo desse período, aconteceram muitas coisas que influenciaram a maneira de viver a fé em Jesus e de transmitir as suas palavras às comunidades. É como hoje. Nos 90 anos, para a gente fazer uma conta aqui, 1930 a 2020, muitas coisas aconteceram e também influenciaram a nossa maneira de viver. Mas no 30, houve a Revolução, a chamada Revolução de 30, e surgem as primeiras plantações de café. E aí surgiu aí a política, a famosa política do café com leite. Por que a política café com leite? Porque o país era administrado pelos grandes produtores de café e pelos grandes criadores de gado. Então surgiu a política do café com leite. Houve entre 1939 e 1945 a Guerra Mundial. Nessa Guerra Mundial, o comunismo passou a dominar quase a metade da humanidade. Num outro momento, 1964, 1985, houve no Brasil o regime militar durante 21 anos, o que nós chamamos de ditadura militar. Então tudo isso aconteceu num período aí de 90 anos. Nós ainda temos mais um pouco aí, a ditadura aconteceu, o final dela, 1985, para 2020 nós temos aí mais alguns 35 anos, e nesses 35 anos houve aí a redemocracia, que eu não sei se foi feita da forma como deveria ser feita, mas houve. E aí as comunidades, como que as comunidades elas faziam? O jeito de orar, de louvar, mudou muito. As celebrações feitas nas nossas igrejas nos anos 30 era diferente das celebrações que nós fazemos hoje. Na Igreja Católica houve o Concílio Vaticano II, que mudou profundamente a liturgia, a evangelização. Tanto é que antes a missa católica era em latim e agora é em português. E o Evangelho de João? O Evangelho de João levou muito tempo para ser escrito. Por quê? Porque a partir do ano 40, nós vamos ver de perto essas propostas de algumas etapas da elaboração do Evangelho de João. As comunidades ligadas ao discípulo amado, elas viviam na Palestina, provavelmente na Galileia. E lá o que elas reuniam? Reuniam judeus, samaritanos, helenitas. Tanto é que no Evangelho de João fala-se muitas vezes de certo discípulo amado. Nós podemos conferir aí João 13, 23, 18, 15, 19 e 35. A tradição posterior identificou como o apóstolo João, filho de Zebedeu e o irmão de Tiago. A mãe deles era chamada de Maria Salomé, Santa Maria Salomé. E atribuiu a ele a autoria do quarto evangelho. Por exemplo, o Evangelho de João, ele acentua algumas brigas de Jesus e os judeus. Nós podemos ler o capítulo 6, 41 a 51, o 7, de 45 a 53, o 8, do 48 ao 59, o 10, do 31 ao 39, o 11, do 55 ao 57. E nele nós encontramos expressões. Então são algumas expressões que foram usadas. Como a Páscoa dos judeus, no João 2,13, a festa do judeu, no João 5,1, a purificação dos judeus, no João 2,6, e Jesus ele chega a dizer, vossa lei e vossos pais, lá no 6,49. Uma terceira etapa de redação, ela ocorreu entre os anos 85 e 90. Lá as comunidades se espalharam pela região, e pela região da Galileia, da Síria, da Transjordânia. E esse conteúdo foi o que fez o esboço de 2 livros. Nós sabemos que o livro livro de João é dividido em 3 partes. Os livros dos sinais, ele vai do capítulo 1, versículo 19 até o 11:54. O livro da glorificação vai do capítulo 13, versículo 1 até o 20:31. Então, esta foi a primeira redação do quarto evangelho, que nós chamamos de Evangelho de João.
cuja conclusão ainda se encontra lá no final do capítulo, no capítulo 20, versículos 30 a 31. E uma quarta etapa. Essa quarta etapa foi a redação final do quarto evangelho. Então, nesta quarta etapa, alguém, que era muito próximo do discípulo amado, decidiu fazer a edição final do Evangelho de João. Então, o que ele fez? Ele costurou os dois livros, o livro dos sinais, ligando entre si das reflexões e as informações, agora contidas nos capítulos do livro da glorificação. Aí, o que ele fez? Ele colocou o prólogo, que é o capítulo 1, versículo de 1 até o 18. Depois ele compôs o apêndice, que é o relato final, lá no João 21, de 1 a 23. Tudo isso insiste no primado do amor, e aí ele fez uma nova conclusão. Essa nova conclusão está no 21, 24, 25. Essa edição final, aí segundo alguns estudiosos, segundo algumas pesquisas que andei fazendo, foi realizada por volta do ano 100, e onde? Lá na cidade de Éfeso, que era na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Partindo desse princípio, há um tecido, dentro do Evangelho de João, que é feito a partir de 3 fios. Um fio são os fatos da vida de Jesus e os acontecimentos no ano 30. Então, pega o fato da vida de Jesus e os acontecimentos nos ano 30. Outro fio são os fatos da vida das comunidades, em especial as comunidades joaninas. O terceiro fio são comentários feitos pelo evangelista. Em certas passagens, a gente custa perceber quando Jesus deixa de falar e aí o próprio redator começa a tecer os seus comentários. Nós podemos citar o João 2, 22, o 3, 16, 21, o 7, 39, o 12, 37, 43, o 20, 30, 31. Então, vamos fazer uma breve comparação aqui entre os 4 evangelistas. O Evangelho de Marcos, como eu disse lá no início, foi escrito em torno do ano 70, né, e ele traz muito bem forte a pregação de João Batista. Já o Evangelho de Mateus, ele foi escrito por volta do ano 85, fala da origem de Jesus, fala de seus pais, da mãe, dos avós, dos bisavós, de toda uma geração. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito por volta do ano 90, e ele trabalha muito o anúncio do nascimento de João Batista. E o Evangelho de João, por último, foi escrito em torno do ano 100. E João, ele começa o seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio era a palavra, que é igual ao verbo. João coloca Jesus antes da criação e o situa como princípio e fim de todas as coisas. Então, há muitas semelhanças entre o Evangelho de João e os outros 3 evangelhos, também chamados de evangelhos sinóticos. Apesar de diferente, o Jesus apresentado no Evangelho de João é o mesmo Jesus dos sinóticos. Várias narrações de João sobre a vida pública de Jesus, elas são semelhantes aos sinóticos. Isso mostra que os 4 evangelhos bebem de uma mesma fonte comum. Dessa tradição comum vieram, entre outros, os seguintes textos que João narra. Por exemplo, o testemunho de João Batista, capítulo 1, versículo 19, 34. A purificação do templo, capítulo 2, versículo 13 a 16. A cura do filho do oficial romano, João 4, 46, 54, logo depois do Evangelho da Samaritana. A multiplicação dos pães, 6, de 1 a 13. A caminhada de Jesus sobre as águas, João 6, 16, 21. A unção em Betânia, João 12, 1 a 8. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, João 12, 12, 19. Aparece aí o anúncio da traição de Judas, João 13, 21 a 30, e a ressurreição de Jesus, que está dentro do capítulo 18, 19 e 20. Há outros 4 que são exclusivos do evangelista João. Marca bem aí. As bodas de Caná,
João 2, de 1 a 11. A cura do paralítico na piscina de Siloé, João 5, de 1 a 9. A cura de um cego de nascimento, João 9, de 1 a 7. E a ressurreição de Lázaro, João 11, de 1 a 44. No Evangelho de João, a palavra que mais define Jesus é vida, porque o próprio Jesus, ele se define como vida. Então ele cita, eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6. O projeto de Jesus também é que todos tenham vida e a tenham em abundância, João 10, 10. E ele se entrega pela vida do mundo, João 6, 51. Os seus seguidores e as suas seguidoras encontrarão nele a vida, João 6, 40. E quem o rejeitar não terá vida, João 5, 40. Tanto no começo como no final do Evangelho, Jesus aparece como fonte de vida para todos. Então tem um esquema aqui que eu vou pegar aqui para vocês, esse esquema, vou tentar passar para vocês, mas o ideal era se a gente pudesse ter esse esquema aí num quadro. Quando a gente retomar as aulas aí presencial, aí a gente pode fazer essa divisão do livro lá no quadro com pincel, fazer um desenho mais que explique melhor. Mas o Evangelho de João está dividido em 5 grandes partes. Capítulo 1, versículo de 1 a 18, o 1 do 19 até o 11, 54, depois o 11 do 55 até o 12, 9, depois o 13 do versículo 1 até o 20, 31 e fecha com o capítulo 21 de 1 a 25. Então, o 1 de 1 a 18 é o prólogo do livro, é a introdução. O 1 do 19 até o 11 é o livro dos sinais. Aí no meio, o 11 e o 12 tem uma emenda. Lembra que eu falei da costura? Vamos costurar os dois livros? Então foi feita uma emenda. O 13 até o 20 é o livro da glorificação. E por último, o final do livro que nós chamamos de epílogo. Então, nessa primeira parte do prólogo, do Pai ao mundo e do mundo ao Pai. Depois do 1 ao 19 é o início da missão, né, dos trabalhos de Jesus. Aí. Na emenda aparece um grande conflito e uma crescente opção de fé. Depois faz a ligação entre os dois livros. No capítulo 13 é a partir daí que Jesus vai fazendo a despedida dos seus. Depois, no capítulo 15 até o 17, aparece o testamento de Jesus. Aí o 18 até o 20, a obra consumada. E por último, no epílogo, o ressuscitado e a comunidade. Então Jesus trabalha aí como já ressuscitado aí com as comunidades. São 7 festas e 7 sinais, que são os grandes milagres, né? Os outros evangelistas sinóticos chamam de milagres, João chama de sinais, que acontece dentro do Evangelho de João. Então a primeira festa é a festa de casamento, muito conhecida lá da Bodas de Caná. Segunda festa, a festa da Páscoa, capítulo 2, versículo 13. A terceira festa, a festa dos judeus, no João 5, 1. A quarta festa, novamente a festa da Páscoa, capítulo 6, versículo 4. A quinta festa, a festa das tendas, no João 7, 2 e no 37. E a sexta festa, que é a festa da dedicação, João 10, 22. E por último, volta novamente a festa da Páscoa, no João 11, que vai até o 13, 1. Então, o primeiro grande sinal que aparece no Evangelho de João é a Bodas de Caná. Bastante conhecido, a gente já sabe, nem precisa refletir sobre esse texto. Depois, o segundo sinal, a cura do filho do funcionário. Está lá no capítulo 4, depois do Evangelho da Samaritana. Terceiro sinal, a cura do paralítico. Quarto sinal, a multiplicação dos pães. João 6, de 1 a 15. Quinto sinal, Jesus caminha sobre as águas.
Sexto sinal, a cura do cego. E por último, a ressurreição de Lázaro. E aí, diante de tudo isso, aparece a grande liderança, que é a liderança das mulheres. Uma observação final nesta introdução. Nos evangelhos sinóticos, aparece 28 milagres, né? No evangelho de João, aparece 7 milagres que ele chama de sinais, que foram esses que eu coloquei. Por que os evangelhos sinóticos colocam a palavra milagre e João coloca sinais? Por quê? Milagre precisa ver para crer. Sinal precisa crer para ver. Então, milagre precisa ver para crer. Sinal precisa crer para ver. Por isso o evangelho do discípulo amado insiste tanto. Quando ele fala lá, felizes os que não viram e creram. João 20, 24, 29, e também está na primeira carta de João, logo no início, no capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 4. Então, dentro dessa participação das mulheres, no tempo em que foi escrito o Evangelho de João, havia muita gente excluída de uma participação política, de uma participação social e também religiosa. E entre as pessoas excluídas estavam os escravos, os estrangeiros, e em especial as mulheres. Então, dentro dessa realidade, que era uma realidade de exclusão, as mulheres elas criaram um espaço importante de participação, né, com uma significativa presença nas comunidades cristãs. E essa atuação das mulheres em igualdade de condições com os homens era uma amostra grátis do reino. Por quê? Foi iniciado por Jesus de Nazaré e levado a sério nos primeiros anos do cristianismo. Nós podemos ver isso em Marcos 15, 40 a 41, lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 11 a 15, onde as mulheres estão reunidas lá com Lídia, e no Romanos 16, de 1 a 16. Em um rito de batismo daquela época, nós encontramos o compromisso aí de viver a igualdade básica entre os judeus e entre os gregos, escravos e livres, homens e mulheres. Se você pega a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 a 28, você vai entender o que o apóstolo Paulo quer falar sobre essa questão dessa desigualdade. No entanto, no final do século I, surgiu em algumas comunidades cristãs uma corrente. E essa corrente ela insistia na submissão das mulheres. Por quê? Ela acabou fechando o espaço que já tinham sido conquistados, que era o espaço de igualdade, e voltando ao velho sistema patriarcal. Na carta a Tito, no capítulo 2, versículo 5, e na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, nós encontramos isso. Então, nesta época, em fidelidade ao projeto de Jesus, e nas comunidades do discípulo amado, se mantinha um espaço para a importante participação das mulheres. A gente vê a importância da participação das mulheres no capítulo 2, versículos de 1 a 12, lá na boda de Caná, a participação de Maria. Depois no capítulo 4, versículo 1 a 42, a participação da mulher samaritana. No 11, de 4 a 5. Depois no 17, 32. No 12, de 1 a 8. No 20, de 1 a 18. E isso acabou lhe garantindo-lhes a autoridade apostólica e também ministerial. Pois no centro do Evangelho de João é onde aparece a confissão messiânica de Marta, lá no João 11, 27. Também uma confissão igual a de Pedro no Evangelho de Mateus, Mateus 16, versículo 16. Se Pedro ele faz essa confissão de fé e por isso ele recebe as chaves do reino como sinal da sua autoridade, a confissão de Marta está indicando que nas comunidades do discípulo amado era uma mulher que assumia esse serviço. Vamos voltar um pouco aos nossos dias de hoje. Como que é assumido esse serviço aí nas nossas comunidades? Quantos Pedros existem que assumem essa missão de assumir o projeto do reino nas nossas comunidades? E quantas Marta, quantas Maria
assume esse projeto aí nas nossas comunidades. Basta fazer uma comparação e a gente vai ver o papel primordial da mulher aí nas nossas comunidades. E para fechar, nós temos 3 ganchos, né, para ligar o Evangelho de João com os nossos dias de hoje. Então nós temos que fazer um esforço de uma coesão interna. Então a comunidade que estão por trás do Evangelho de João, ela era formada por diferentes grupos. Por quê? Dentro delas havia judeus, que era uma mentalidade mais aberta, mas tinha uma postura crítica em relação ao Templo de Jerusalém. O outro grupo, que era ligado à lei, no João 7, 49, 50. Havia também os samaritanos, aí a passagem da mulher samaritana, e havia os pagãos lá no João 12, 20. Os pagãos que se converteram, porque ambos com suas origens históricas e culturais, bem diferentes dos judeus. Apesar de eles terem sido formados por grupos humanos tão distintos, as comunidades de João, elas entenderam aí o significado e o segmento de Jesus como uma proposta, como uma vivência de quê? Do amor concreto, do amor solidário e do amor fraterno. Então, respeitando as diferenças mútuas, eram muito o que elas souberam fazer para relativizar os problemas de convivência entre pagãos e judeus. Por quê? Que agitavam as outras comunidades da época. Então, desafiadas pela realidade do seu tempo, as comunidades, o que elas buscavam? Aprofundar a sua fé em Jesus, como enviado do Pai, que quer fazer todos e todas irmãos e irmãs. E ele nos afirma, muito importante esse texto, João 10, 16. Na casa de meu Pai há muita morada. Desculpa, esse é o texto 14, 2. Na casa de meu Pai há muita morada. Este aprofundamento, ele facilitava o diálogo com outros grupos. Por que facilitava o diálogo com outros grupos? Pois eram comunidades abertas, tolerantes e ecumênicas. Então, João 10, 16. Então, um pouco um apanhado, uma reflexão aí do Evangelho de João. É claro que quando nós voltarmos às aulas presencial, nós vamos aprofundar muito mais esse tema, essa vivência das comunidades joaninas. Se você tiver aí algum questionamento, alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão, alguma crítica também, você pode me enviar. 11 97376 7519. Você pode também entrar em contato comigo através do Twitter, @sebes2013, ou na minha página do Facebook, Edmundo Alves Monteiro, ou aqui através do YouTube. Que vocês possam ter uma boa aula e um bom entendimento dessa simples mensagem que procurei passar para vocês neste dia de hoje.